Diz mais forte, amém. Diz, eu tenho a vida de Deus em mim. Diz mais forte, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho o Espírito de Deus vivo dentro de mim, vitalizando todas as células do meu corpo e todas as fibras do meu ser. Diz, o meu corpo é programado para ter saúde divina. Diz, eu sou santo, eu sou filho de Deus, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diz, posso todas as coisas porque Cristo Jesus me fortalece. Diz, o Senhor é a força da minha vida e eu não temerei nada. Eu não temerei nada. O Senhor está comigo. Eu tenho a plena certeza, porque a sua palavra me dá esta garantia. Uau, aleluia. Amém, irmãos. Eu, na verdade, pastor Júlio disse, pastor, flua. É difícil fluir aqui, porque tem muita coisa por se conferir. A igreja é bem ensinada. Não falo no sentido de peso, mas você está ministrando, mas está sob avaliação. Aleluia. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas hoje eu quero compartilhar algo que, principalmente nesses anos, no final do ano passado até o início do ano, e nesse período que eu tenho ministrado na igreja, tenho falado sobre isso. Eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, que é entendendo Jesus como sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Entendendo a Jesus como sumo sacerdote da nossa confissão. E eu quero compartilhar com a igreja. Eu sei que não tenho muito tempo, mas vou procurar ensinar um pouquinho e pregar ao mesmo tempo, para que entendamos o poder e por que nós devemos confessar. E na verdade, nós, quando ouvimos essa palavra confissão, maior parte de nós temos uma matriz católica. Maior parte de nós, alguns poucos, tem uma matriz de uma outra denominação. E associamos muitas vezes só a palavra confissão com a confissão de pecado. Na verdade, é bíblico, existe essa descrição sobre confissão de pecado. Mas a Bíblia não limita esta palavra confissão à confissão de pecados. Então, nós temos esse entrelinhares bíblico, ou na Bíblia, a expressão confissão não apenas relacionado sobre pecado, mas sobre declaração daquilo que Deus falou. E na verdade, infelizmente, hoje a igreja compreende pouco sobre isso, compreende pouco sobre esta função. A maior parte de nós somos treinados até para confessar os pecados que nós nem temos. Diz, não, Senhor, eu confesso os pecados inconscientes. E às vezes essa pessoa estava a dormir e quer confessar algo que ele mesmo dormindo não percebe o que aconteceu, e ficamos assim perdidos. E eu sinto que o Senhor colocou no meu coração a necessidade de poder ajudar os irmãos a compreender o valor da confissão da palavra. E se o valor da confissão da palavra repousa na pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote da nossa confissão. Eu quero poder compartilhar com a igreja nesse pequeno tempo. Irmão, temos que entender que a fé bíblica é fé do coração. A fé bíblica é a fé que vem mediante a pregação do Evangelho. A fé bíblica não é que nós ouvimos no noticiário, não é que nós ouvimos nas rádios, não é que nós ouvimos no nosso dia a dia. Não, a fé bíblica provém da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a ganhar convicções daquilo que Deus falou na sua palavra. Na verdade, a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Se você quer saber alguma coisa que Deus tem a respeito de você, da tua família, do teu casamento, não espere o teu pai te revelar esse plano, ou a tua mãe. O próprio Deus, na sua palavra, de antemão, comunicou a sua vontade a nosso respeito. E sabes, Jeremias 29:11 diz que eu bem sei que pensamento tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz, são pensamentos de vos fazer prosperar. Sabe, Deus tem essa boa iniciativa de revelar que Ele não quer nos causar danos. Olha para o irmão, diz, meu irmão, Deus não quer te causar danos. Então, ao entendermos de fato o propósito da palavra de Deus, começamos a estar mais animados a nos relacionarmos com Ele. Sabe, nos apresentaram um Deus muito raivoso, um Deus que, vamos assim dizer, que gosta de devolver o que você lhe faz. Se você lhe faz uma coisa negativa, até ele também te faz algo negativo. E depois começamos a ter confusão. Esse Deus às vezes se zanga, do jeito que eu lhe faço, ele também faz para mim. Mas não é bem assim, porque a Bíblia nos revela
o verdadeiro Deus, que não é compreendido no Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que, primeiramente, ou anteriormente, Deus nos falou pelos profetas. Vamos lá rapidamente, eu quero começar aqui, só para que nós entendamos. Diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, diz comigo, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmãos, o pensamento da antiga aliança sobre Deus era o monoteísmo, ou seja, um único Deus que dele provinha tudo, quanto bem, quanto mal. Você conhece bem, alguns até sentem-se Jó, né? Então, Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Todos nós hoje começamos a falar, Deus deu, Deus tirou. Eu vim nu nessa terra e voltarei nu. Todos nós começamos a formar um conceito de Deus na base de muitas citações, que aqueles homens que não tinham uma revelação exata de quem é Deus, eles não tinham consciência do diabo. Você vê Elias a expulsar o diabo. Diabo, eu te expulso agora. Não, você não vê essa consciência neles. Para eles, tudo que era produzido era por Deus, seja bom ou mal, era Deus produzindo aquilo. Mas a Bíblia diz que a nós falou-nos nestes últimos dias, diz pelo Filho. Diz mais forte, pelo Filho. Continuação do texto, por favor. Vê o que diz. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, anteriormente nós compreendíamos Deus pelos que os profetas falavam, pelo que os profetas comunicavam, mas nestes últimos dias, nessa última dispensação, ele fala-nos através do Filho. E Colossenses, a Bíblia nos declara que ele é a imagem do Deus invisível. A imagem de Deus invisível é Cristo. A revelação completa de quem é Deus é Jesus Cristo. A revelação do caráter de Deus é Cristo. Ou seja, Cristo não é apenas a encarnação de Deus, mas Cristo é a manifestação do caráter divino na terra. Quando você olha para Jesus, você começa a entender que Jesus tinha que Deus tem intenção de curar, que Deus tem intenção de libertar, que Deus tem a intenção de transformar. Por isso é que toda a visão que você tem de Deus fora de Jesus é inválida. Olha para Deus olhando para as ações de Jesus. Se Jesus não colocou doença a ninguém, se não deu problema a ninguém, não é Deus que está por trás dando doença ou problema a alguém. É isso que nesta manhã eu quero que nós compreendamos Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Vai lá o versículo seguinte, por favor. Diz, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem de quê? Da sua pessoa. Uma versão diz, a expressa imagem do seu ser. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Diz, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, diz comigo, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É aqui, irmãos, onde vamos parar por um tempo. Compreenda, havia necessidade para a nossa redenção. Deus instituiu o sacerdócio na antiga aliança com o objetivo de fazer a expiação do pecado do povo. Tinha o sumo sacerdote na antiga aliança, que apresentava uma vez por ano o sacrifício para a expiação dos pecados. Tinha muitos sacerdotes, o sumo sacerdote era o sacerdote principal, que se apresentava no tabernáculo, no lugar santo do santo, com um sangue para ser aspergido sobre a arca, a fim de representar a expiação do pecado do povo. Ele fazia isso constantemente, uma vez por ano. E era um serviço contínuo que ele tinha que fazer. Ele tinha que apresentar não só o pecado do povo, mas também o pecado dele. O sacrifício era para isso. E a Bíblia diz, rapidamente, vamos agora para Hebreus 3, versículo 1. Hebreus 3, 1, por favor, diz. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, diz, considerai quem? A Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus chama a atenção dos irmãos a perceber que devemos levar em maior estima, em um alto nível, a pessoa de Jesus Cristo. Que ele é o apóstolo enviado por Deus.
E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você lembra que eu falei há pouco tempo? O sumo sacerdote era aquele que tinha a responsabilidade de apresentar os sacrifícios do povo a Deus. Então ele está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, hoje Jesus apresenta a Deus não mais sacrifícios de sangue, não mais sacrifício pelos pecados. Hoje o que Jesus apresenta a Deus é a nossa confissão. O que sai da nossa boca, na verdade, deverá ser um discurso que deve estar em linha com aquilo que Jesus fez. Ou seja, se Jesus vem e morre pelos nossos pecados, paga a nossa conta, restaura a nossa posição, é alguma coisa estabelecida, é algo novo pelo qual agora devemos viver. Então, o meu nível de vida deve ser na base daquilo que Jesus fez. O meu padrão de existência deve ser na base daquilo que Jesus conquistou. Então, se o sumo sacerdote tinha que chegar a Deus e apresentar sacrifício pela expiação dos pecados, irmão, hoje Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que não foi constituído pelos homens, mas a Bíblia diz que ele foi constituído por Deus para apresentar a Deus aquilo que sai da nossa boca. E o que deve sair da nossa boca é aquilo que está na sua palavra. Ei, irmãos, e é sério, por quê? Porque quando estamos a falar de confissão, irmão, é a palavra grega homologeu. Essa palavra, irmão, ela, podemos assim dizer, separando ela é a palavra homos, que quer dizer o mesmo, e logon, que quer dizer falar. Quando juntadas, elas descrevem dizer a mesma coisa, dizer o que já foi dito. Essa palavra ainda descreve concordar com o que alguém falou anteriormente. Essa palavra ainda diz declarar, ou seja, um fato consumado. Você percebeu o que eu disse? Quando estamos a falar de confissão, vamos falar o último conceito que eu disse, declarar um fato consumado. Declarar um fato consumado. O que Jesus consumou a nosso respeito? O que Jesus fez ao respeito da igreja para nós? Deus dá a sua palavra, como eu disse no princípio, expressando para nós, os homens, a sua vontade. E Deus, na verdade, não atende nossos caprichos, nossos luxos. Deus atende a sua palavra. Por isso é que quando você se enche da palavra, quando você se põe a praticar a palavra, você recebe da palavra. Por isso Jesus está constituído, irmão, não para apresentar qualquer sacrifício, não é qualquer palavra que sai da tua boca que ele chega e apresenta ao Pai, não é qualquer desejo que ele pega e apresenta ao Pai, não. O que sai dentro de você deve ser o que está escrito na sua palavra. É o que ele apresenta a Deus. É que ele apresenta ao Pai, e logo que o Pai vê o que Jesus está a apresentar ao sair da tua boca, irmão, ele diz, é justo que ele receba, porque você morreu para que isso se realize. Irmão, vamos pegar aqui sobre cura divina. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todas essas verdades nós entendemos que Jesus morre para que nós pudéssemos receber a cura. Que a cura hoje é parte da nossa redenção. Na verdade, irmão, Deus não te cura no dia que alguém ora por você e recebe cura. Deus já te curou há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz, quando Jesus morreu. Então, na verdade, você recebe a manifestação de algo que já foi feito há mais de 2000 anos atrás. Por isso, quando estamos a dizer sobre confissão, é tomar a consciência daquilo que Deus declara na sua palavra. E você pega a palavra de Deus, torna as tuas próprias palavras. E quando saem da tua boca, chega aos ouvidos do sumo sacerdote. E ele chega diante do Pai. E diz, ele está a falar aquilo que eu conquistei. Ele está a mostrar aquilo por aquilo que eu morri. E ele libera a cura no teu corpo. Ele libera a transformação. Ele libera a saúde. É assim que funciona no reino do Espírito. O sumo sacerdote constituído por Deus para apresentar a nossa confissão a Ele, as nossas declarações,
Porque todas as coisas Ele conquistou, todas as coisas Ele consumou. Só que infelizmente nós estamos a nos afastar da palavra. E quando você se afasta da palavra, você não prospera. O que Deus disse a Josué 1? Diz, olha Josué, pega essa palavra, medita nela dia e noite. Diz, não te aparte do livro desta lei. Jejuar é bom. Pode mesmo, estás aí mesmo no espírito, vai lá mesmo. Jejuar é bom, orar é bom, irmão. Mas isso não tem eficácia nenhuma fora da palavra. Deus disse assim, olha, você vai prosperar o teu caminho se você fazer estas coisas. Oi, meditar no livro desta lei, não te apartar dela e falar. O que você está a falar? O que você está a falar, irmão? Qual é a confissão que está saindo da tua boca? Porque, pastor, na verdade, muitos de nós quando falamos de confissão, pensamos que confissão é só quando eu estou aqui na igreja, começo a declarar, eu sou rico, eu sou próspero. Confissão é tudo que sai da tua boca. O teu discurso diário é uma confissão. Porque tudo que você fala forma um ambiente de crença à tua volta. Quando você começa a falar coisas desassociadas do que Deus falou na sua palavra, está a formar um ambiente de crença à tua volta. Não há como Deus cumprir, não há como Deus realizar, porque aquilo não há substâncias suficientes para que Cristo se apresente ao Pai, exigindo a manifestação daquilo. Você com um discurso de incredulidade, de doença, de miséria, ele não entende isso. É como um animal impuro para o sacrifício, não serve. Os sumos sacerdotes não podiam apresentar um animal mutilado, com olho, com doença, com carraças. Eles tinham que apresentar um animal perfeito. Por isso que deve sair da nossa boca são palavras alinhadas com a palavra de Deus. É um sacrifício perfeito, é um sacrifício santo, puro e verdadeiro. É isso, irmão. É isso que Deus quer de nós. Isso que Deus pede de nós como sua igreja. Hebreus 15, 13, percebe? Perceba o que ele está tendo, por favor. Hebreus 15, 13. Desculpa. Hebreus 12, 13. Amém? Já só rapidamente. Obrigado. Aleluia. Falei o inverso. 13, 15. Diz, por ele, pois, ofereçamos que? Sempre a Deus, que? Sacrifício de louvor. Isto é o que? O fruto do que? Dos lábios que confessam o seu nome. O que sai da tua boca sobre a Deus como um sacrifício de louvor. Porque quando o pastor está a dizer, irmão, declara que você é curado. O pastor não quer te pôr num círculo de que não, você fala só um dia vai ficar curado. É que você, ao trazer essas verdades para você mesmo, você começa a ganhar convicção sobre finanças, sobre qualquer área da tua vida. Porque Ele está atento. Jeremias 1,12. Eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Deus está assim atento. Ele olha para a tua casa, olha para a casa do João, do domingo. Ele está assim atento para a palavra. O que está saindo daquele lugar? O que está saindo daquela boca? Não, isso não está alinhado com a palavra, isso não se cumpre. Isso não está de acordo com a palavra, isso não se cumpre. Mas quando ele ouve alguém que em meio às necessidades começa aí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo, Ele suprirá cada uma das minhas necessidades. Ele até vê que na arca não tem nada, que está até desempregado, mas não são as coisas terrenas que lhes fazem ter convicção. Ele tem a convicção num Deus que falou a sua palavra, que Ele supre o amado, Ele supre o justo. Irmão, se você ainda pensa que o teu salário é que te sustenta, tira isso da tua mente. A
Bíblia diz que Deus dá pão aos seus amados enquanto dormem. Começa a acordar, mas não tem nada, Senhor. A tua palavra declara que o Senhor dá pão aos seus amados enquanto dormem. Não estamos a apelar à preguiça, não. Esse dormir pode não interpretar num sentido literal, mas um estado de descanso, de confiança nele, de que eu até não tenho, não sei como fazer, irmão. E a fé começa quando as possibilidades humanas acabam. É fácil você dizer que tem fé quando tem dinheiro no bolso. Queremos ver você dizer homem de fé quando nem tem dinheiro para apanhar táxi, quando não tem comida em casa. Você já não chama provisão, porque sabe que tem muita provisão. Agora vamos ver quando chega uma conta que você não tem dinheiro para pagar, não tem nome para abrir, não tem influência para te facilitar. É aí, irmão, onde a fé opera. É aí onde a tua convicção, irmão, tem que estar firme. Onde estão a dizer, ninguém está a conseguir. Isso está difícil. Isso é impossível. Tem que ter um pai grande lá em cima. Mas a Bíblia está a declarar para nós que 1000 podem cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. A Bíblia diz que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. A Bíblia diz que eu vou adiante de vós, quebrando os ferrolhos de ferro. A Bíblia declara que se passamos sobre as águas, não vamos nos afogar. Se passamos pelo fogo, não vamos nos queimar. Começa a declarar essa palavra. Pai, a tua palavra diz isso. Eu creio, eu aceito. Não é sobre mim, eu até estou a sentir a dor, mas a tua palavra diz que eu sou curado. Não vamos negociar, irmão. Muitos de nós estamos a chegar no ponto do retorno, pastor, estamos a recuar. Ele sai aqui da igreja bem convicto, mas chega lá o problema sentado no cadeirão. Ele fica já desmoralizado. Até o pastor falou sobre isso. Mas Deus, eu sou homem de pequena fé. Ele começa a recuar. Irmão, quando você chega no ponto do retorno, não recua. A Bíblia diz, Abraão se fortaleceu, dando glórias a Deus. Abraão não enfraqueceu na fé. Você começa a declarar, eu vou vencer, eu vou triunfar. O meu Deus é a minha força, o meu Deus é a minha vitória. Posso todas as coisas nele. Não importa o problema, não importa a dificuldade. Ele vê, esse é o justo que me agrada. Oh, glória! Não recua, irmão. Muitos de nós estamos a chegar aí no ponto de retorno. Ele diz, não vou conseguir, é maior do que eu. Marquense que diz assim, não corra para o teu gigante de boca calada. Davi olhou para Golias. Davi disse, ei Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Todo mundo via Davi como pequeno, como miúdo. Davi podia falar, hoje nós vamos lutar, vamos ver se vamos ganhar. Ele sabia que não é na força dele, viu o que ele declarou. O que é que você está declarando? Ele disse, Golias, hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, Golias. Irmão, hoje o Senhor vai te entregar aquele problema, aquela dificuldade, aquela dúvida, aquilo que estava a te vencer, te ameaçando. Hoje o Senhor vai te dar vitória sobre aquilo. Aceita e ponto final. Aceita, aceita, toma posse. É o Senhor, não é você. Você sabe que na tua força já não funciona. Davi sabia, não sou eu. Não corra para o teu monte de boca calada. A fé que não fala não funciona. Ele diz, não, estou crendo mesmo no coração. Sim, é para quê no coração e não falar no coração? A Bíblia diz que com o coração que se crê, com a boca se fala. Muitos de nós queremos crer com o coração e falar com o coração. Não, com o coração você crê, com a boca você fala. Vou dar um exemplo muito rápido para ti. Eu estava estudando sobre isso. Aquela mulher por 12 anos sofria com fluxo de sangue. Como é que a fé vem? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela já havia passado 12 anos sofrendo. Vamos falar hipoteticamente, se calhar Jesus começou o ministério com 30 anos, né? Falar hipoteticamente, se calhar Jesus estava com 31.
reduz lá os 12. Irmão, Jesus ainda é miúdo para fazer o milagre daquela senhora. 12 anos sofrendo. E não sabemos com quanto tempo, ou há quantos dias ou ano, ela ouviu falar de Jesus. E ela já ganhou fé no coração dele. Se você vê no versículo 28 de Marcos 5, diz, e ela dizia consigo mesmo. Ela não falava com ninguém. Consigo mesmo. O que é que você está falando consigo mesmo? Ele já se vê aqui na minha casa, todos estamos perdidos, estamos paiados. Aqui mesmo ninguém estudou. Quem vai trabalhar? Essa é a tua confissão da tua casa. Aqui, mano, gomito que estávamos lhe confiar agora ficou bêbado. É assim. É a confissão das famílias, irmão. É a confissão dos pais, dos filhos. Essa casa só tem desgraças. Cada um de nós aqui para si mesmo tem muita confissão contrária à palavra. Irmão, Deus está encarregado a cumprir o que está na sua palavra. E o diabo está encarregado a cumprir aquilo que não está na palavra de Deus. O diabo também está atento na tua confissão. Ele também quer que você fale, eu não posso, eu não consigo. Quando você chega naquele estado, você diz, eu sou desgraçado. E uma voz diz, você mesmo desgraçado. Te dá um amém. Você pode, grande desgraçado. Mas aquela mulher consigo mesmo. Lá se você vai estudando aquele texto, dizer consigo mesmo. Se você vai nos originais gregos, era como quem gabava-se. Aqui quem já se gabou? Eu sou bom, eu que fiz essa casa. Não, muitos de nós não fez nada. Mas eu que fiz. Sim, sem mim isso aqui não teria feito. Esse almoço eu que fiz. Acho que não sabem cozinhar então. Às vezes só meteu água no fogo, ele que fez o almoço. Quem sabe se aquele irmão que gaba bem, falando é gabarola. Vai se gabar muito. E no original do grego é como aquela mulher estava convencida. E quando eu tocar na jola de Jesus, eu vou ser curado. Ela não queria saber como vai chegar aí, mas a convicção é ela. Eu só preciso tocar. E ela não mudou o discurso. Quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, uma grande multidão. Irmão, sempre terá obstáculo naquilo que você declara. Sempre terá oposição. Mas Salmos 34:19 nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não disse de algumas, não. Disse de todas. Todas as aflições Deus tem poder de te livrar. Irmão, a multidão grande. A mulher não olhou para a multidão, olhou para a sua confissão. Se eu tocar, talvez estava apertado, mas ela estava passando. Se eu tocar, ela só estava a procurar Jesus, ela só queria Jesus. Tinha muita gente, tinha Jairo, tinha tantas pessoas, mas ela foi ao encontro daquilo que era a sua declaração. A fé tinha ações correspondentes. Que tipo de declaração de fé é essa que você faz e fica em ações contrárias ao que você declara? Ele diz, eu sou próspero, mas se comporta ainda como miserável. Em casa come no chão, próspero não come no chão. A casa fica desorganizada, a prosperidade não é dinheiro no bolso. Mas na verdade nós como cristãos, a nossa prosperidade já é Jesus. E esse Jesus que está em nós vai manifestar isso, irmão. Se alguns de nós aqui ficar rico fisicamente, fica mesmo. Porque o reino te precisa rico. Queremos construir nossa igreja, né, pastor? Nós queremos falar, pastor, ninguém mais contribui, vou construir. Queremos esse irmão. A confissão, irmão, que nós temos. O que está saindo da nossa boca? Jesus está atento, Pai. Eu quero apresentar a ti, mas os filhos não falam conforme a tua palavra. Eles estão a falar o que estão a sentir, o que estão a ver.
E Paulo já nos alertou que nós não podemos viver por vista, nós temos que viver por fé. E fé, irmão, é convicção de realidades invisíveis, daquilo que você não vê, mas a palavra de Deus diz, você crê, ponto final. Eu até não vejo, não sinto, mas eu creio. Irmão, fé não é energia positiva, como nos fala, não. Fé não é positivismo, não é isso. É a firme convicção de que se Deus falou, não sei o tempo que vai acontecer, mas vai acontecer. Tem que acontecer, por quê? Porque, irmão, não acontece porque você é bom. É porque não, eu quando oro, Deus sente, o céu treme. Não é sobre isso. É sobre a quem você está crendo. A Bíblia diz que Abraão creu num Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vê, Abraão creu nesse tipo de Deus. Ele disse: se esse Deus dá vida aos mortos, chama as coisas que não são. Não adianta brincar de duvidar. Até com 100 eu vou ser pai. E Deus começou a chamar Abraão, não tinha filho, pai. Ei, Abraão, você é pai de nação. Irmão, Deus não brinca de fé. Começou a chamar, Deus estava ajudando Abraão a ter convicções. Abraão, pai de nação. Abraão, pai de nação. Abraão nem tinha número suficiente para formar nação. Agregado de Abraão tinha mais escravo do que filhos. Mas Deus começou a chamar o que não são. Se você vê Romanos capítulo 4, versículo 17, diz que Deus chama as coisas que não são. Vê, quem não era Abraão? Mas ele começou a chamar Abraão: ei, pai de nação, 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 pai de nação. E nós os crentes, quando estamos a fazer isso, estamos a falar, fulano está a ficar maluco, está a começar a falar de coisas que não está a ver. Aí estás bom, irmão. Eu sou próspero, eu sou suprido, eu sou curado. Irmão, chamar as coisas que não são como se já fossem. É Deus que trabalha desse jeito. E você percebe que Gênesis capítulo 1, Deus é o autor da fé. Se você vê Gênesis 1, capítulo 1, por favor, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E vê como é que Deus criou. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as quê? Sobre a face das águas. O versículo seguinte diz: e disse Deus, haja luz. Vê. E houve. Versículo seguinte. Vê. Espera aqui. Vamos lá. E que? Tá bom, espera. O Espírito fazia o quê? Pairava sobre a face das águas. O Espírito já pairava, não sabemos quanto tempo, mas pairava sobre a face das águas. Deus nunca havia dito nada naquele momento, segundo o texto. Também não aconteceu nada. Deus não viu nada. Mas chegou um momento que diz: eu quero isso, eu quero luz. Deus podia pegar uma estrela aí e endireitar: você agora vai ser luz, fica luz. Eu disse: não. Haja luz. Do nada. Haja luz. E se você ver no versículo seguinte, diz: e Deus viu. Ou seja, Deus só viu aquilo que falou. Se Deus não tivesse dito, nada aconteceria. Então você só vai ver aquilo que você fala. Se você não falar, você não vai ver. Só que o irmão quer ver para falar. E essa não é a forma que a fé funciona. A fé funciona primeiro falando e você vê. E Deus disse e depois viu. Se Deus não dissesse, ele não viria. Quando Jesus nos diz em Marcos 11:22, tende fé em Deus, que vocês têm aprendido aqui, na escola, na igreja, nem apenas o simples ato de crer nele, mas esse texto aí descreve ter a mesma fé do tipo de Deus, a mesma fé que Deus tem. E a fé que Deus tem é essa, que do nada ele cria, que do nada chama a existência, que do que não existe ele faz existir. Se você vê João disse assim a Jesus disse aos discípulos:
Vocês até agora não me pediram nada. Estás a ver quando você está andando com aquele que tem dinheiro? Você já andou com alguém que tem dinheiro? Você guarda mesmo, já tomou de caixa, né? E Jesus está andando 50 vezes, tipo, Jesus é aquele que estava com dinheiro. Você até agora não pediu. João, está aqui comigo. Você não pediu nada. Filipe, você está aqui, não pediu nada. A preocupação do Filipe era só ver pai. Jesus já lhe disse: olha, Filipe, fica calmo, estou aqui. Eu sou pai. Ela disse: vocês até agora não pediram nada. Vocês estão aqui, se calhar é o problema que estás a viver porque não estás pedindo nada. Eu disse aí: vocês pedem ao Pai, Ele vos dará para que a vossa alegria seja completa. Vê quem tem prazer de dar para te alegrar mesmo. Jesus disse aos discípulos: vocês até agora, estou aqui com vocês tanto tempo, vocês mesmo não pediram nada até agora. Vocês pedem só ao Pai. O Pai vai vos dar para vos ver alegre, irmão. Irmão, Deus gosta de te ver feliz. Você não imagina. Está vendo quando na tua casa não está faltando nada, Ele fica feliz. Está vendo quando você não está doente, Ele está feliz. Quando você não está com esses problemas, Ele está feliz. Senão Jesus não diria isso. Porque Deus quer completar nossa alegria. E Ele sabe que aqui, quando Ele supre você, Ele completa a tua alegria. Quando Ele te cura, completa a tua alegria. Quando a porta que você tem orado se abre, Ele completa a tua alegria. É isso que Deus quer de nós, igreja. Virando o nosso discurso, a nossa confissão, a nossa declaração para a palavra. Mas eu lembro, há quase 6, 7 anos, irmão. Nunca passei por isso. Eu tive uma febre tifoide, irmão. Terrível, terrível, terrível. Eu sentia dores, irmão, que nunca senti até hoje. Fiz medicações com comprimidos, fiz medicações com soros, mas não estava a passar. Irmão, e na minha cabeça, o apóstolo Luís sempre foi muito radical com isso. Ele dizia: quem é curado não fica na cama. Uma vez ele foi me ver, disse: curado não fica na cama. Eu que estou sentindo bué de dor. Para levantar para banhar, tens que ter apoio. Você vai me falar: curado não fica na cama. Se você é curado, vai me desafiar aí, irmão. Se você é curado, não fica na cama, irmão. Aquilo, depois dele ir, aquilo ficava: curado não fica na cama. Curado não fica na cama. Alguém curado se movimenta, faz as coisas normalmente. Irmão, eu comecei: eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Você senta, nada, não estou conseguindo ficar de pé. Irmão, vê isso. Quando Hebreus nos diz que devemos reter firmemente a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, Hebreus 10, 23. É sobre essas coisas, irmão. Porque existe possibilidade de você negociar a tua fé. Existe momento, as circunstâncias e o diabo tratam de fazer recuar a tua fé, a tua convicção. Então eu estava aí: eu sou curado, irmão. Chegou um momento, eu falei: não, eu sou curado. Comecei a chorar com a dor. Irmão, não era tipo mover do Espírito, mas era dor. Mas está sentindo a dor, mas eu declaro: eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Porque a medicina não tinha resposta para mim, irmão. Já tinha feito muita medicação. Mas eu sou curado, irmão. Levantei e chorei. Depois deitei, irmão. Passaram-se 2 dias, irmão. Aquele que não estava conseguindo ficar de pé, de manhã fui tomar banho sozinho. Regressei e disse: tenho fome. Fui comer. Já nem você que estava aí. Não, já não é só eu. Já um poder maior do que eu, irmão. Que eu não negociei aquilo que eu creio. E eu declarei: nós estamos assim, pastor. Aparece para você um diagnóstico, um quadro, e você está aí mesmo. Não, o médico, como disse, é um especialista. Nós não estamos a desprezar os médicos, irmãos. Mas, irmão, mais vale nós morrer crendo do que morrer duvidando, irmão. Irmão, nós vamos morrer até no final. Eu fulano mesmo é teimoso. Nós estávamos lhe falar, mas ele morreu mesmo por causa da fé dele. Mas vamos enterrar com a nossa fé. Eu não estou a falar para você negligenciar. Mas aquele ponto de retorno já não pode passar nos para. Porque às vezes o pé já está na ponta. Já está aí no topo. E você recua.
Coisa que já tinhas que conquistar agora, vai levar mais 5 anos. Porque você mudou a tua confissão, pelo que você sente. E nós estamos a perder muita coisa. Porque ele diz, não, pastor, já estou a declarar desde que entrei no verbo da vida. Não recebi, continuo a andar a pé, pastor. Deus está a dizer, continua. Mas o irmão que chegou semana passada já recebeu o carro e depois testemunhou, pastor. Irmãos, Deus sabe o tempo da manifestação do que Ele tem para cada um de nós. Não vive se comparando com o irmão que recebeu uma coisa ou outra. Você fica só na convicção. Você acha que no tempo de Abraão muita gente estava a se tornar pai? Imagina as filhas de Ló, fez em que tempo? Acha que Abraão não viu Ló se tornar pai? Não viu outras pessoas aí? Os desempregados, irmão, a fazer tantos filhos, ele aí, até seu chefe, assim, não respeita. Mas Abraão só estava atento em Deus. Eu não sei quando, mas se esse pai falou, ele vai cumprir. Essa deve ser a nossa convicção. Mas fulano, porque aqueles opositores de fé, pastor, aquele tio que parece que vai resolver teu problema, você está aqui já não faz filho há muito tempo, temos que te dar um banho, a tia fulana dá um bom banho. Aí irmão que está aqui a rir, mas vocês já às vezes já te mergulharam. Ele não, pastor, a fé às vezes Deus mistura. Não faz isso, é teu Deus, nosso não. Só Deus sozinho vai justificar a tua fraqueza na fé. Vem opositores da fé, vem inimigos da fé. Você está muito na igreja, toda hora a declarar, é assim. Tem lá uma mamã, aquela trata bem. No meu tempo até fiquei chateado com alguém que me disseram lá na igreja, não, o fulano tem tala. Eu falei, tem quê? Tem tala. Irmão, foi numa senhora lhe rasgaram um pé, de que, você tem tala? Ah, não, pastor, estava a sentir o pé arder. Irmão, vem o tênis que estás a usar. Ganhou feridas à toa, pastor. Quando só tinha que trocar tênis. E estamos a ganhar. E o mundo quer nos ensinar a ter esse tipo de convicção. Tá bom, você está com sensação de tala, declara já. Seca agora. Irmão, quando você crê mais num tratamento tradicional do que na palavra de Deus, você não sabe a eficácia da palavra. Quando você crê mais num medicamento, numa pílula, num paracetamol, irmão, não estou a dizer que você não deve usar. Mas quando toda a tua fé é depositada nisso, irmão, você não sabe a eficácia da palavra de Deus. Hebreus 4 diz que a palavra é viva e eficaz. É viva e eficaz. E Deus quer manifestar aquilo que está na sua palavra. Vamos ser ousados. Vamos ser usados. Isso funciona em todas as áreas das nossas vidas, irmão. Irmão, eu me lembro que há um tempo atrás, coisa de 2 anos atrás, eu estava em casa, pastor, com a esposa, deitado no cadeirão. Você já viu horário? Você fez tudo. Eu estava precisando de dinheiro. Eu assim na sala disse, ninguém me dá só dinheiro. A minha esposa ouviu e disse, ei, tá aí mesmo mal, pá. Isso, aquilo foi uma afronta para mim. De seguida, o Espírito Santo disse para mim, falando assim, você não terá. Eu gritei, alguém vai me dar dinheiro? Ela começou a rir, disse, você precisa mesmo. Irmão, eu fiquei, alguém vai me dar dinheiro, alguém vai me dar dinheiro, alguém vai me dar dinheiro. Irmão, na altura eu precisava de 50 mil quando eu queria pagar algo. Me lembro que no dia seguinte, acima, alguém ligou para mim, Pai do Senhor, pastor, paz. Pastor, há um tempo Deus falou para abençoar você. Eu falei, amém, Deus seja louvado. Pastor, por favor, pode fornecer as tuas coordenadas bancárias? Eu falei, já, amém, manda. Já que insistes. Irmão, viver pela fé, viver na dependência divina. Mandei. Irmão, a pessoa não mandou no dia, eu fiquei já no telefone, nada entra até agora.
Aliás, aqui é uma benção pausa, mas agora não está a se manifestar. Eu me lembro, passou-se 2 ou 3 dias. Eu recebi o comprovativo daquela pessoa, precisava 50 mil kwanzas, a pessoa recebeu 150 mil kwanzas para mim. Sabe quantas pessoas estão a receber comando de Deus para liberar coisa para você? E você está sempre a dizer, ninguém me dá, ninguém me sente pena. Eu até mesmo já fiz muito pelos outros, ninguém faz por mim. É aquela pessoa que Deus já lhe disse para dar, leva mais 2 anos. Porque a tua confissão agora é de rejeitar aquilo que Deus já liberou. Irmãos, se queremos viver mais, vamos alinhar nosso discurso a um lugar de realizações que Deus tem para nós e é na sua palavra. Sabes? E Deus está nos chamando para tempos de glória. Deus está nos chamando para tempo de conquista. Essa expansão que estamos a declarar aqui, irmão, é na palavra dele. Deus é que está a abrir as portas, Deus é que está a levantar pessoas, Deus é que está a capacitar. Aqui há pessoas que chegaram incapazes, que não sabiam, nem tinham habilidade nenhuma, nem o que ele faz agora sabia que podia fazer. Mas Deus está a levantar o exército para cumprir a sua visão, expansão. Então esteja sensível ao toque de Deus na igreja. Esteja disponível para as zonas que Deus está a mover pessoas. E sabes, e alinhados com a palavra, irmão, nós somos mais velozes, sabes? Eu nestes dias estive orando e Deus falou comigo que é tempo de nós sermos habilidosos no Espírito. Sabe, ser habilidoso no Espírito faz com que nós tenhamos maior compreensão das coisas que Deus está a comunicar. Ser habilidoso no Espírito é nós discernir o que Deus está a fazer. E Deus não quer mais que nós venhamos aqui na igreja e sejamos levados de qualquer forma. Ele quer que você chegue aqui a cada culto, compreenda o que Ele está a fazer. Começa a discernir o que está ensinando. Começa a discernir as necessidades da igreja e se mostra disponível para o que Deus está a fazer. Sabe, por cumprimento de uma visão, uma provisão. E é Deus que dá a provisão de toda a visão. Vamos estar alinhados, igreja. Vamos apegar-nos a isso, irmão. Sabes, eu tinha muita coisa para falar no meu esboço, mas eu me limito a falar naquilo que o Senhor está trazendo no meu coração. Eu sei que são as verdades que você precisa ouvir. Sabe, eu sei que essa palavra funciona, irmão. Há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu ouvi essa palavra. Eu não era nada, não tinha nada, nem tinha chance de ser alguma coisa. E Deus, através essa mesma palavra que você está ouvindo, irmão. Estás me vendo aqui, irmão, eu também não era bonito. É a palavra. Eu ouvi essa palavra e criei. Eu ouvi o apóstolo Guto. Eu ouvi o apóstolo Bado. Ouço constantemente os ministros do verbo. Estamos conectados a essa visão. Não negocio o que eu recebi, mesmo com várias propostas. E essa palavra me tem levado em lugares, irmão, que eu nunca pensei em estar. Eu me lembro, pastor, Fernando Leal tem uma pregação. Ele quando estava aqui em Angola, 2014 ou 13, ele ofereceu-me um DVD. Ele fala da viagem missionária dele em Timor-Leste. E aquilo fortaleceu-me muito na fé, sabe? Já vou terminar já. Fortaleceu-me muito na fé. Ele disse que pegou um papel e colocou tudo o que ele queria. Avião, dinheiro, tudo, as viagens. E ele começava a declarar aquilo, começava a declarar aquilo. E ele recebeu provisão de tudo o que ele declarou. Aquilo mexeu comigo, pastor. Eu me lembro que depois de um tempo eu mudei da casa onde eu vivia e fui morar um tempinho na casa de missionária que tínhamos na igreja. Fui viver um tempo. E eu naquele quarto, irmão, peguei um papel naquela altura e coloquei assim: avião, dinheiro em dólar, em euro. Não meti kwanza. Mas sério, não meti kwanza, nada contra kwanza. Assim, irmãos, eu só tinha a minha convicção. Eu só tinha a minha. E eu só declarava. Irmão, perceba. A minha família teve uma baixa grande. Eu perdi a minha mãe quando tinha 8 anos. Minha mãe era comerciante. Minha mãe fazia negócio. Aquilo, todo o problema da minha mãe veio para nós. E a minha mãe sempre declarava: eu quando morrer, vocês vão sofrer. E pastor, sofremos. Há mães que dizem isso. Há pais que dizem isso. Olha para tua mãe agora, diz: mamãe, muda a confissão. Olha as mães que estão em arrependimento nessa manhã. Depois vem no pastor para te orar. Alguém se identificou, né? A minha mãe sempre declarava: pastor, eu quando morrer vocês vão sofrer. Assim mesmo, do nada chega: eu quando morrer vocês vão sofrer.
Alguém faz uma coisa, um dos meus irmãos se faz alguma coisa. Vocês, eu quando morri, ela morreu, sofremos. E muito, irmão. Até hoje vivemos, meus irmãos, outras pessoas vivem isso. A minha irmã quando chora assim, a mãe estivesse aqui. E essa confissão trouxe a manifestação daquilo que ela falava a você. É uma mulher que ia para a igreja, diaconisa na assembleia, mas morreu. E manifestou-se nas nossas vidas. Irmão, essa palavra, eu recebi essa palavra, eu só tinha essa palavra. Eu não tinha mais ninguém, só tinha essa palavra. Só tinha essa palavra. Irmão, eu lia, voltava a ler, ouvia as mesmas pregações. Me lembro que tinha um tempo que aquilo já era entediante. Nós tínhamos um aparelho, aqui até estragou, graças a Deus, pastor. Aquele aparelho ficava de manhã na casa que nós vivíamos de acolhimento. De manhã, 5 horas mesmo. Até 5 do outro dia, com pregações de apóstolo Bade, apóstolo. Assim, entra a pregação, sai a pregação, entra a pregação, sai a pregação. Você não tinha onde escapar. Está vendo quando Davi diz onde fugirei da tua presença? Assim mesmo. E era assim, irmão, declarar. Irmão, eu fui declarar. Quando eu saí daquele local, um dos rapazes se encontrou. Eu perguntei: esse papel é de quem? Disse: é do pastor Nuno. Ele colocou aquele papel, o irmão ficou lá, só removendo, acho que 2 anos atrás, por muito tempo. Era aquilo que eu declarava, Irmão, hoje que eu estou a te dizer, eu tenho vivido a manifestação de tudo. Pastor, eu nunca tinha feito. Me lembro que a última viagem que fiz de avião, pastor, eu era bebê, tinha 5 anos. Fui para o Cunene, com a minha mãe, era muito tempo. Aí, quando perguntava: já andaste de avião? Eu falava: já, nem mesmo não lembrando muita coisa. Irmãos, e sabes, eu declarava. Eu nunca vi nada, não aparecia ninguém para fazer proposta. A ver, um tempo que me fizeram uma proposta para ir no Brasil, o pai Luiz mais me defraudou, estragou. Já estava com a mala pronta, pastor. Me defraudou, disse: tu não vais, ficas. Eu odeio o pastor Luiz daquela fase. Graças a Deus pela restauração do amor. Amém, irmãos? Irmãos, eu declarei hoje, irmão, eu tenho declarado e tenho vivido isso. Aquilo que eu declaro. Irmão, há tempos, irmão, hoje, para que eu me movo para trabalho, eu vou de avião, não vou de carro. Já viu o que Deus faz? Hoje, necessidades que eu tinha, nós conseguimos suprir. Por quê? Irmão, pare de olhar, quem vai me ajudar? Ele olha para o irmão aqui que está com fato bonito, Senhor. É o anjo de Deus ao meu lado. Mas agora olha para a palavra. Porque o irmão que olha aqui, olha para o irmão que está bonito. Esse irmão até tinha que me sentir pena, está vendo meu sapato. Mas não, uma convicção é sempre na palavra. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me colocará por cima e não por baixo. Eu sou cabeça e não cauda. Deus vai engrandecer o meu nome. Eu serei uma grande referência na minha família. Irmão, isso Deus vai ver. É isso que vai acontecer. Eu faço desse homem, dessa mulher extraordinário para mudar a história dessa família. Eu quero que você se coloque de pé nesta manhã. Levanta as suas mãos. E hoje talvez você andou se colocando em discurso contrário à palavra. Mas hoje você vai dizer: Senhor, eu renovo a minha convicção. Porque eu quero que tu apresentas diante do Pai uma confissão aliada à tua. Uma confissão aliada à tua vontade, ao teu querer. Levanta as tuas mãos. Eu quero ouvir a igreja. Eu quero ouvir a igreja. Você que entrou aqui com alguma doença, com algum sintoma, seja curado, seja curado. Eu não vou precisar impor a mão a ninguém. Mas o poder do Senhor está aqui para curar, para restaurar, para transformar, para dar paz, para dar alegria. Ele vai mudar aquilo que você tem declarado. Ele vai transformar. Ele vai fazer uma nova coisa, um novo tempo. Um novo tempo. Uma nova estação. Uma nova fase. É tempo de receber mais do que você já tem. É tempo de você expandir. É tempo de você avançar. É tempo de receber mais. Vamos, irmão. Eu quero ouvir a igreja movida nessa convicção de que a palavra está aqui para manifestar, para realizar, para transformar, para fazer acontecer. Aleluia.
Você pode começar a orar no Espírito. Oh, aleluia. É uma nova fase, é uma nova estação. Receberemos daquilo que o Senhor tem para nós, para essa geração, para a geração Verbo da Vida em Angola, para a geração Verbo da Vida em África. Mas é uma geração que fará diferença.